Graças a paz a todos, é Júnior Felipe gravando mais um vídeo diretamente de Jaboatão, Pernambuco. Estamos lendo o livro, o primeiro livro de Samuel. Estamos no capítulo 23. Então acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe responde e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Deus confirmando, ratificando pela segunda vez, que Davi fosse sem medo, porque a vitória era certa, porque Deus estava entregando os filisteus na sua mão. Lembrando que essa fase aqui, o Davi estava fugitivo lá, de Saul, porque Saul queria matá-lo. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com um éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Ou seja, Davi questionando a Deus: tu vai me entregar a mim, esses homens, meus homens e esses homens dessa cidade na mão de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi. Corrigindo, o versículo 12 fala o seguinte: Davi perguntando se esses homens dessa cidade entregariam ele e os seus homens ao rei Saul, corrigindo isso aí. E o Senhor revelou para ele: sim, eles vão te entregar sim. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila. Quer dizer, mesmo ele salvando Keila da luta com os filisteus, ou seja, já estava lá ameaçada pelos filisteus, Davi saiu do lugar que estava, quietinho no seu canto, foi lá, acudiu, salvou a cidade de Keila. Mesmo assim, Deus revelou que se ele continuasse ali, os moradores de Keila o entregariam na mão de Saul, Então se levantou Davi com seus homens, 600, saíram de Keila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele.
E Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zifé. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregava na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zifé, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o teu desejo da tua alma, por nós, no desejo da tua alma, por nós fica entregarmos nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito seja a voz do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que enfrenta e quem o teme visto ali, porque me foi dito que é altíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e me hei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Moã, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou e escapou de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpetos entraram na terra. Ou seja, Saul saiu com tanto gosto, com tanto ódio no coração para pegar Davi, que acabou esquecendo que o seu principal inimigo era os filisteus. Os filisteus acabaram de invadir a sua cidade. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou de Sala Amalecote. Ou seja, Davi estava encurralado, cercado, prestes a Saul a encontrá-lo, né, e matá-lo. E aí aconteceu aí um livramento, né? Os filisteus acabaram invadindo lá a terra lá, e Saul teve que sair às pressas para atacar os filisteus. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Então vamos seguir para o capítulo 14.